Boa tarde, boa noite, bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui nesse domingo, primeiro domingo de maio do ano de 2020, para trazer para você um pouco mais da porção da Palavra de Deus, a fim de conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus. Hoje eu quero ler um texto do Antigo Testamento e outro texto do Novo Testamento. O texto do Antigo Testamento está no capítulo 1 do profeta Isaías. Capítulo 1, eu vou ler apenas o versículo 3. Depois vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. A minha Bíblia é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Eu gosto de dizer qual é a minha tradução para que não fique um pouco diferente da sua. Isaías capítulo 1, versículo 3 diz assim: O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, o povo de Israel não entende coisa nenhuma. João capítulo 8, versículos 31 e 32 diz assim: Então Jesus disse para os que criam nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, há muitos séculos, os homens tentam descobrir o que é a verdade. Filósofos na Grécia debateram, na China, na Ásia e em todo o Ocidente durante a história da humanidade, desde a Idade Antiga até os tempos contemporâneos. O que é a verdade? Até Pilatos questionou a Cristo, quando esse estava para ser crucificado, sobre o que era verdade. A busca incessante do ser humano pela verdade tornou-se uma marca durante toda a nossa história, e é incrível a gente perceber que, por mais que o tempo passe, as pessoas não conseguem desvendar esse mistério. Algumas coisas eu posso te adiantar. Quando Deus chama a atenção do seu povo Israel, antes do povo ter ido para o cativeiro babilônico, Deus chama a atenção do seu povo dizendo: O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. E já no Novo Testamento, séculos mais tarde, Jesus está com o povo judeu, povo da mesma raça, mesma nação, dizendo o seguinte para aqueles que criam nele: Olha, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas o que é a verdade? É difícil dar uma definição de verdade sem passar por um contexto histórico. Mas eu quero te adiantar que verdade tem a ver com conhecimento, com aquilo que é revelado, com aquilo que é mostrado. Verdade tem a ver com realidade. Verdade tem a ver com fidelidade e sinceridade. Guarde essas 4 palavras quando você quiser entender, perceber o que é verdade: conhecimento, realidade, fidelidade e sinceridade. Porque a verdade passa por esses conceitos. E o que Deus está chamando a atenção do seu povo é que o povo tinha tempo para tudo, para conhecer tudo. Conhecia a religião, conhecia a cultura, conhecia as ciências, conhecia a história, mas não conhecia o próprio Deus. Não sabia quem era o seu Deus. E aí eu vou passear pela história da humanidade, eu vou pontuar alguns fatos dentro da Bíblia e fora dela. Vejo no tempo de Jesus
uma mulher sendo levada para ser apedrejada. E segundo aqueles seus algozes, ela estava sendo levada porque foi pega no próprio ato de adultério. E pela lei daqueles judeus, a mulher que fosse pega em adultério tinha que ser apedrejada. E foram até Jesus, para que Jesus endossasse a vontade deles, até que Jesus olhou para eles e disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E diz a Bíblia que um a um foram soltando aquelas pedras. E por que isso? Onde estava a verdade? Na lei daqueles homens ou no fato de todos eles serem pecadores, reconhecidamente pecadores? O que foi a crucificação de Jesus no seu tempo? O que foi a sua crucificação? Houve um tribunal, houve um julgamento, houveram testemunhas e condenação. Mas o que era a verdade? Você pode dizer que foi feita justiça ali? Você pode dizer que aquela cruz, aquela sentença foi fruto de verdades? Já na Idade Média, quando Jerusalém foi tomada por muçulmanos, cristãos saíam da Europa para tentar retomar Jerusalém. E houve matança de milhares e milhares de seres humanos, de pessoas, em busca de um pedaço de terra. Para cristãos, era a terra do Deus vivo, templo sagrado. Para os muçulmanos, era uma prova, era uma manifestação de que Alá estava com eles, o seu Deus também. E em nome daquele território, muitos se mataram. E a pergunta é: aonde está a verdade? Era isso que Deus queria? Era isso que Deus queria? Porque quando leio a Bíblia, eu entendo que Deus quer misericórdia e não sacrifício. O que Deus manda nos amar é a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E as pessoas se matam em nome de propriedade, poder, dinheiro, fama. Aonde está a verdade que leva homens a se matarem diariamente? Na história do Brasil, nós ouvimos falar sobre a invasão holandesa no Nordeste. Na verdade, os holandeses vieram para cá, começaram a produzir o seu comércio, a plantar, levar para a Europa. E num dado momento, Portugal entendeu que deveria expulsar os holandeses. E a pergunta que fica no ar até hoje: como estaria Pernambuco? Como estaria melhor, com os holandeses ou com os portugueses, como ficou? Qual seria a grande verdade? E o Rio de Janeiro seria melhor estando nas mãos de franceses ou de portugueses? Qual a grande verdade? Hoje as pessoas discutem, em plena pandemia, o Covid-19, esse vírus, é fruto de um animal ou foi produzido em laboratório? Homens trocam acusações e quase se matam uns contra os outros para tentar descobrir algo que talvez não seja revelado nem nessa vida. Hoje eu pude assistir um vídeo onde um grupo de pessoas gritavam que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é um genocida. No mesmo tempo, passava uma reportagem onde, em Brasília, uma caravana com milhares de carros apoiavam esse mesmo líder nacional, dizendo: ele é o nosso herói. Uma nação se divide, homens brigam uns contra os outros, e aonde está a verdade? O que é a verdade? Qual é a verdade? Uma das grandes verdades eu sei, que uma nação dividida não prospera. É tudo aquilo que o inimigo quer. Que irmãos briguem contra irmãos, que cidadãos briguem uns contra os outros. O inimigo não tem medo de povo dividido. Ele tem medo quando o povo se une. Essa é a grande realidade. Eu tenho assistido alguns vídeos chamados Pátria Educadora, Brasil Paralelo. Muito interessante.
dão uma outra visão da história, ao passo que o socialismo também tem a sua visão histórica. E a grande pergunta é: aonde está a verdade? Qual é a verdade? E eu puxo você para a Bíblia. Eu trago para você para a Bíblia, aonde Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu desço alguns anos atrás, por que não dizer algumas décadas atrás, quando da minha juventude cantava um cântico na mocidade. E esse cântico fala de forma muito profunda sobre verdade. Verdade tem a ver com libertação, sabia disso? Verdade tem a ver com libertação. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos da mentira. Nós somos libertos da mentira. Às vezes nós lutamos tanto por uma tese, nós brigamos, nós fincamos o nosso pé por uma tese. Será que eu posso dizer que essa tese é verdadeira? Ou será que eu fui enganado a vida inteira? A verdade tem a ver com conhecimento, então quando eu conheço a verdade, eu vejo quanto tempo eu perdi por falta de conhecimento. Verdade é realidade. Quantas histórias me contaram e que não eram reais. E quando eu descubro que é verdade, eu me liberto. Porque verdade tem a ver com libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Verdade tem a ver com fidelidade e sinceridade. Alguém que é fiel à verdade, alguém que é sincero com relação à verdade, é livre. Eu quero dizer para você uma coisa nessa tarde: Jesus Cristo traz libertação. Porque ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa, nas palavras de Sérgio Paulo Ferreira de Matos, autor português: é tempo de romper a via escravidão. A escravidão que homens e ideias exercem dentro de você. É tempo de romper isso. É tempo de romper a escravidão de mentiras. É tempo de romper a escravidão de ideologias que tentam nos induzir a caminhos que não são verídicos. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. E sabe por quê? Porque a verdade vos libertará. Em Cristo nós seremos verdadeiramente livres. Olha, você que é oprimido, você que é explorado, você que vive em agonia, você que até aqui tem sido cego, se sentido cego, cativo, solitário com relação à verdade, saiba que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que vai haver nessa terra paz, em que o Senhor voltará e trará uma paz. A morte vai ser vencida pela vida. E aí a escravidão enfim acabará. Porque a verdade nos libertará. Eu quero que você pense nesse tema. Eu quero que você pense nesse tema: Cristo, a verdade que liberta. Olhe para o seu redor. Procure conhecer a verdade. Procure saber o que é a verdade. Procure conhecer a verdade. Porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade que as pessoas te impõem. Não é a verdade que qualquer livro fala. Não é a verdade que te fizeram convencer que seria ela real. É a verdade de Deus. É a verdade que te liberta. É a verdade que te faz, respirar fundo e dizer: estou livre da doença, estou livre do cativeiro. Agora as coisas descortinaram para mim. Peça ao Senhor que te mostre a verdade. Senhor, me mostra a verdade. Me mostra o caminho, me mostra a verdade para que eu tenha vida. Me mostre, Senhor, a verdade.
eu posso dizer do que eu creio. Cristo é a verdade que liberta. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te adoramos pela verdade que és. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque podemos te encontrar. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito obrigado, Senhor, por te buscar, por caminhar contigo, por ser teu filho, por conhecer a verdade que nos liberta. Obrigado, Senhor. No nome santo de Jesus, nosso Salvador, nós a te oramos e agradecemos hoje e para sempre. Amém. Fica com Deus, querido. Nossa mensagem hoje foi um pouquinho mais longa porque é domingo. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até amanhã.